Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tem uma mensagem muito importante que Deus trouxe pra mim, já tá no meu shorts também, caso você queira ver, mas eu acredito que eu preciso reiterar melhor para poder te passar essa mensagem. Deus está te dando um aviso muito importante, vindo de Romanos, Romanos 4, Romanos 5, Romanos 6. Vamos lá, versículo 23 do Romanos 4. Ora, não é só para ele, nesse caso ele, Abraão, que a fé dele foi vista como tão incrível que ela foi vista como justiça. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, é também para nós, pois a nossa fé deve ser nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aí indo um pouco mais em Romanos 5, capítulo, versículo 6. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Em rigor, a gente aceitaria morrer por um justo, por um homem de bem, quizá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Novamente, portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos se quando éramos ainda inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, com muito mais razão estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós os gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Deus quer te lembrar isso hoje. Prioriza Ele na sua vida, porque Ele deu a vida para estar contigo. Mesmo que fosse você a única pessoa viva, eu não estaria aqui para te mandar essa mensagem, ninguém estaria. Mesmo se você fosse a única pessoa viva, um pecador sozinho nesse mundo, Jesus ainda morreria por ti. Ele já viu quantos pecados você cometeu, quantos pecados você está cometendo, quantos pecados que você vai cometer. Ele viu de todo mundo. Ele viu o meu, não estou isento disso. E ainda assim ele escolheu ir naquela cruz. Ainda assim ele decidiu passar por tudo aquilo que ele passou. Tudo aquela dor, os pregos, as chibatadas, a dor que ele sentiu na cruz que ele tinha que subir para poder se respirar. Difícil de interpretar, porque tanta coisa aconteceu, mas ele estava irreconhecível lá na cruz. Passou por tudo isso por nós. A gente tem que honrar isso, a gente tem que dedicar a nossa vida a ele. Se lembra de um negócio também, Romanos 6, versículo 23 também. O salário do pecado é a morte, quanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nesse caso. Vou até ler de novo, ó. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a gente não aceitar Ele na vida, na nossa vida, e não seguir como se a gente aceitasse, não obedecer à fé dele, não aceitar as instruções que ele passa na sua vida através de pessoas, através da Bíblia, através de circunstâncias, através até mesmo de palavras que você escuta na sua mente, que você sente algo disso, você sente que é o Espírito Santo falando, nos seus sonhos, qualquer coisa que ele utilizar para falar contigo, a gente tem que obedecer. A gente tem que seguir o que ele passou pra gente e saber se é a voz certa dele. Claro, você vai saber na prática que é a voz dele, porque a voz dele segue os mandamentos, segue o que está escrito na Bíblia. Provavelmente, muito provavelmente, vai ter versículos envolvidos. Ele vai te fazer seguir algo que é congruente ao que ele está passando. E para isso você vai ter que seguir. A gente não pode só ficar estagnado, não pode só ficar na preguiça. Porque fala que a fé sem obras é uma fé morta. Claro, as obras não te salvam. Você sendo uma pessoa boa não te salva. É graças ao que Jesus fez na cruz que a gente é salvo. A salvação é um presente.
Por isso que a gente chama o presente de presente. A gente não tem como ganhar um presente, não tem como merecer um presente. A gente ganha por amor, a gente ganha porque a pessoa quis dar para a gente. Não porque a gente ganhou esse presente, fez por merecer mesmo, fez porque a gente estava num momento triste, desculpas. Não, é um presente. Então a gente tem que aceitar como se fosse um presente. Aceitar e priorizar aquele que nos deu esse presente. Priorizar Jesus, nosso Salvador. Nosso Deus, que Ele é Deus também, acima de tudo. Muita pessoa, hoje em dia, prioriza Jesus o Salvador. Ou seja, ele quer aquele Jesus que apenas te afirma, fala, não, toma cuidado, se você pecou, vem até mim. A gente tem que aceitar Jesus Deus também, que corrige. Ele vai te corrigir se estiver errado. A gente tem que aceitar o Jesus que, na história, aqui da Bíblia, ele viu um monte de comerciantes dentro do templo do Senhor e assustou todos. Fez um chicote cheio de cordas e espantou eles para fora, que estavam profanando a casa do Senhor. Então ele é um Deus justo. Ele é uma pessoa boa, não uma pessoa legal. Ele é uma pessoa boa. Ele vê mal acontecendo e ele confronta o mal. Ele não deixa o mal passando pano. Então, a gente tem que aceitar esse Jesus Deus. Esse Jesus que olhou para os fariseus e falou, eu sou. Ele falou para os discípulos, falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente tem que aceitar o Jesus que olhou para aquela moça, cheia de pecado, cheia de adultério, cheia de maridos, e foi lá confortar e confrontar ela. Olhou para aquele ladrão do lado da cruz dele, em um dos lados, não lembro exatamente o qual, mas eu acho que é a esquerda, mas eu posso estar errado nisso. Olhou para ele, viu que o ladrão se arrependeu, porque a vida inteira ele foi um ladrão. Olhou para Jesus e ele falou, esse homem aqui não fez nada de errado. Senhor, lembra-se de mim quando estiver lá em cima, quando estiver no céu. Jesus olhou para ele e aceitou perdão. Falou verdadeiramente, ou ao longo dessa frase, verdadeiramente, ainda hoje você estará comigo. É um Jesus bom, não é um Jesus legal, é um Jesus justo. Não é um Jesus legal, não é aquele Jesus que vai te passar o pano. Se estiver fazendo errado, se estiver fazendo pecado, se arrepende e se arrependa sinceramente. Retira esse pecado, corta esse pecado de perto de você. Luxúria, adultério, pornografia, masturbação, ganância, orgulho, tudo isso e muito mais, ira, raiva. Tem muito pecado nesse mundo que o mundo aceita moralmente. A gente tem que estudar bem a Bíblia para poder estar com ele, para poder priorizar o que ele quer que a gente priorize. Tirar ídolos também, lembrei agora. Você não priorizar ninguém, e realmente ninguém, nem nada acima de Jesus. Os jogos que você joga, as pessoas que você vê, aquele cantor, aquela cantora, aquela pessoa, aquela meretriz lá que você prioriza, seus pais. Claro, não estou dizendo que você desmereceu os seus pais, mas eu estou dizendo que Jesus tem que estar acima, porque ele é o nosso pai também. Senão, a gente não teria sido criado. Deus é o nosso criador. Ele criou seus pais também, os pais de seus pais, você, assim por diante. A gente tem que lembrar dele, lembrar de Jesus, o Deus, Jesus, o Salvador, e lembrar que ele que pagou o pagamento, ele fez o pagamento do nosso pecado. Ele pagou o salário do nosso pecado. É graças a ele e a ele apenas que nós podemos ser salvos, se aceitarmos. Deus amou tanto o mundo que deu ao mundo seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, que realmente segue que Jesus nos ensinou, aquele que realmente bota fé em Jesus, que reza, que aceita e depois recebe, que aquele que está com ele nos momentos mais difíceis e ainda assim agradece. Não é fácil, porque se fosse fácil a gente estaria fazendo isso como se fosse água.
Mas é simples. Segue os mandamentos dele. Ama a Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento, sobre toda a sua alma, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Que esse é o primeiro mandamento. Segundo também, amai-vos uns aos outros, como você se ama, como ele nos tem amado. Isso significa amar também aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que é seu inimigo, aquela pessoa que você não tem laço nenhum, aquela pessoa que está na rua precisando de ajuda. Ama a todos da mesma forma que você se ama, da mesma forma que Jesus nos ama. Então, tem bastante coisa para a gente aprender, mas lembra do seguinte, eu vou falar novamente o versículo aqui, o versículo 8 do Romanos 5. Eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Então, vou fazer uma oração contigo hoje. Também, novamente, agradecer por você estar aqui nesse tempo e por você tomar esse tempo para poder escutar essa palavra. Não sei onde você está, mas eu não sei a situação que você está, mas entrega a Deus, entrega para quem sabe resolver esse problema e acredita e receba quando finalmente acontecer, porque não é sempre toda hora, não é sempre imediato, é no tempo de Deus. Então, vamos lá. Senhor Deus, eu venho em tua presença, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu peço para que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros. Jesus, acredito que você é o Filho de Deus, que morreu na cruz, restou dentre os mortos, terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos para a salvação da minha alma e perdoa os meus pecados. Jesus, eu peço, por favor, me cura, me renova, me faça novo novamente, me limpe e me encha do teu Espírito Santo. Senhor, essa pessoa do outro lado da tela precisa de toda a ajuda possível, que ela aprenda a estar cada vez mais próximo de ti, Senhor, a rezar sem dor, a rezar com vontade, com amor, rezar com priorização, lembrar sempre de fazer uma oração para ti, Senhor, não importa onde ela esteja, no trabalho, viajando, em casa, aonde quer que ela esteja, Senhor, não seja um impedimento, não seja um impedimento, seja contigo, Senhor. Lembramos sempre, Jesus, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, para que a gente tome as decisões corretas, as decisões que se alinham com o que você nos ensina, Senhor. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus que eu rezo todas essas coisas. Jesus Cristo, eu rezo e agradeço. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se você rezou essa comigo, rezou essa oração comigo, acredito que Deus vai mover bastante na sua vida. Talvez não seja imediato, porque é no tempo dele. Eu não sei quando que é o tempo dele. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui muito tempo, mas continua tendo fé se não acontecer. Se acontecer, faz uma oração para agradecer a ele. E até mesmo se não acontecer, faz uma oração para agradecer ele, porque ele é bom, porque a misericórdia dele, a sua misericórdia é eterna. Filho de Deus, eu te agradeço por estar aqui hoje. E Deus te agradece pela companhia. Deus te agradece por tudo isso. Prioriza ele na sua vida. Arrepende-se dos seus pecados. Segue os mandamentos dele. Não, como que fala? Não se deixa cair em tentação. Se houver tentação, foge do pecado como se foge de uma serpente. Lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador. Então, durma bem hoje, se tiver de noite, se tiver de manhã, tenha um ótimo dia, prioriza Jesus na sua vida, glorifica Jesus, pergunta para si mesmo o que você pode glorificar na sua vida. Se tiver de tarde, dedica essa tarde para ele. Eu não sei se você estiver no trabalho, mas talvez você saia, ou se tiver algum momento de intervalo, prioriza ele na sua vida. Agora tem aplicativos, você poder ler a Bíblia
Procura ele se você não tiver uma física. Se tiver uma física, melhor ainda. Esteja com ele a cada momento. Peça perdão pelos seus pecados. Confesse eles para ele. Não deixa nada passar. Nenhum nada segredo passar. Porque ele sabe tudo já. E esteja cada vez mais próximo com ele. Obrigado pela ajuda. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se Deus quiser, eu vou enviar mais vídeos. Tentar ser mais consistente. Que é o que está faltando. Então, seu apoio ajuda bastante. Obrigado por tudo. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amo muito você. E Jesus te ama muito. Porque se ele não amasse, a gente não estaria acordando todos os dias que a gente já acordou hoje. Deus ainda tem um plano pra gente. Plano de prosperidade e não mal. Então, forte abraço. Deus te abençoe e te proteja sempre.